Fala, rapaziada, beleza? Bora para aquela lista de revisão para avaliação objetiva cinemática do movimento uniforme, uniformemente variado e circular. Bora então detonar a lista aí, chega de conversa. Primeira questão da lista aí, o que a gente tem? Então vamos lá. Um avião decola de uma cidade A para uma cidade B, que está localizada a uma distância de 2.000 quilômetros, sabendo que a velocidade escalar média do avião foi de 800 quilômetros por hora durante todo o trajeto. Determine quanto tempo o avião levou para chegar à cidade B. Belezinha? Tranquilo, vamos lá. É uma questão aí que envolve um deslocamento, bota lá o deslocamento, de 2.000 quilômetros, ok? E esse deslocamento será feito com uma velocidade escalar média de 800 quilômetros por hora, ok? Então, em média, o nosso avião ele se desloca 800 quilômetros a cada uma hora. Pergunta aí, quanto tempo vai demorar o rolê? Então, vamos lá. É só lembrar, rapaziada, que Deus vê tudo, beleza? Tá? Então, para achar o tempo, para descobrir o tempo, basta dividir a distância que a gente tem aí pela velocidade, correto? Então, temos aí uma distância de 2.000 e uma velocidade de 800, beleza? 2.000 dividido por 800, 2,5, ok? Então, o tempo da viagem aí será de 2 horas e meia. Perceba que foi possível, então, usar a expressão aí da distância igual a velocidade vezes o tempo, porque a gente considerou aí que o avião fez o trajeto todo com essa mesma velocidade média aí de 800 km por hora. Então, em média, ele percorreu 800 km a cada uma hora. Para percorrer 2.000 quilômetros, basta então dividir aí o 2.000, que é a distância, pela velocidade, que é de 800. Toma cuidado sempre com unidade de medida, beleza? Aqui está em quilômetros, ali está em quilômetros, então a gente não tem nenhum conflito aí para resolver, ok? Portanto, aí questão detonada, rapaziada. Tranquilíssimo, né? Bora para a próxima aí. Então, questão número 2. Temos aí o seguinte, ó. Um atleta está treinando para uma maratona em uma pista de corrida. Se a pista tem um comprimento de 200 metros e o atleta corre com uma velocidade escalar constante de 4 metros por segundo, ou seja, ele sempre anda 4 metros a cada 1 segundo, quantas voltas ele completará em 30 minutos? Ok, nosso atleta ele vai fazer um treino aí de 30 minutos, ou seja, de meia hora. E a gente já tem uns conflitos de unidade de medida que está para anotar, né? A velocidade está em metro por segundo e o tempo aqui está em minutos. Então vamos deixar esse tempo em segundos também. Vale lembrar aí que cada minuto tem 60 segundos. Então 30 vezes 60. Isso dá 1.800 segundos. 1.800 segundos foi o tempo de treino do atleta, ok? Perceba que ele andou 4 metros a cada segundo durante esse treino. A pista tem 200 metros de comprimento e a gente quer saber o número de voltas, ok? Então a incógnita da brincadeira aí é o número de voltas, beleza? Vamos lá. A gente tem a velocidade do atleta, que foi de 4 metros a cada segundo. A gente tem o tempo que ele ficou correndo, que ele ficou treinando aí, que é de 1.800 segundos. Pensa comigo, se eu achar a distância total que ele percorreu e dividir pelo comprimento de uma única volta, eu tenho o número total de voltas. Então vamos fazer isso primeiro, ó. De novo aí, Deus vê tudo. Logo, a distância que ele percorreu no total foi 4 metros a cada 1 segundo durante 1.800 segundos. Isso aí vai dar uma conta, se você fizer no cantinho direitinho aí, de 7.200 metros. Portanto, essa foi a distância total percorrida, 7.200 metros. Para eu achar o número de voltas que ele deu,
basta dividir a distância total percorrida pelo comprimento de uma única volta, ok? Fazendo a conta direitinho aí, a gente tem 36. Então, 36 foi o número de voltas que o nosso atleta deu na pista. Então, o que a gente fez aí? Pegou a velocidade constante que ele teve, ou seja, de 4 metros por segundo, ele andou 4 metros a cada 1 segundo. Ficou fazendo isso durante 1.800 segundos. Então, isso dá uma distância total para a gente de 7.200 metros, ok? Só multiplicando a velocidade pelo tempo. 7.200 metros. Cada volta tem 200 metros, é só dividir, então, a distância total pelo comprimento de cada volta. Feito isso, temos aí 36 metros por segundo, que é o número de voltas total que ele deu na pista aí, beleza? Questão detonada. Bora para a próxima. Então, vamos ver o que a gente tem aí, ó. 2 carros, A e B, viajam em uma estrada reta. O carro A está passando pela placa localizada no quilômetro 10, ok? Com uma velocidade de 100 km por hora. Então, analisa aí, ó. O nosso carro tem uma velocidade de 100 km a cada 1 hora. Ele anda 100 km a cada 1 hora. E ele está passando pelo quilômetro 10 da estrada. Aquelas placas que tem na estrada quando a gente está viajando. Nesse mesmo instante, um outro carro, né, o carro B, está viajando a uma velocidade de 80 km por hora, no mesmo sentido do carro A, e está passando pela posição do quilômetro 60 dessa mesma estrada. Então, vamos fazer um esquema aí. Ó. Vamos pensar que essa daqui é a nossa estrada, ok? Ela está orientada aí da esquerda para a direita. O carro A está passando pela posição 10, ok? Com uma velocidade constante de 100 km por hora. O carro B está nessa mesma estrada, viajando no mesmo sentido, mas ele está passando pelo quilômetro da estrada aí, que é o quilômetro 60, beleza? Com uma velocidade de 80 km por hora. Esse é o carro B, ok? Então temos aí os dois veículos se movimentando na mesma direção e no mesmo sentido. Beleza, aí segue a brincadeira, ó. Caso mantenham constante a velocidade durante toda a viagem, em qual quilômetro da estrada os dois carros estarão lado a lado, ok? Então, o que vai acontecer? Veja bem, ó, esse carro aqui, ó, o carro A, ele tem uma velocidade relativa à estrada, a um ponto fixo na estrada, de 100 km por hora. E o carro B tem uma velocidade de 80 km por hora em relação à estrada. Isso significa que o carro A se aproxima do carro B, já que a velocidade dele é maior. E ele se aproxima de quanto? Ele se aproxima de 20 km a cada 1 hora, ok? A cada 1 hora que passa, o carro A fica 20 km mais próximo do carro B. Essa é a aproximação dele. Então, esse é um caminho para a gente resolver. Vou resolver por esse caminho aqui, depois a gente resolve pela ideia da função horário. Então, velocidade relativa, ok? Entre os dois automóveis. 100 menos 80. Ou seja, ocorre uma aproximação de 20 km a cada 1 hora. Beleza? A distância entre eles, inicial, é de 50 km, ó, 60 menos 10, 50 km. Então, essa é a distância relativa entre eles, 50 km, ok? Então, eles estão aí distantes um do outro, 50 km. Se eu achar o tempo que demora para percorrer essa distância relativa, eu tenho o instante do encontro, e é aí que a gente vai fazer isso mesmo. Então, o tempo, o instante do encontro, é a distância relativa entre eles, dividido pela velocidade, beleza? A distância relativa é 50, a velocidade relativa é 20, o que dá 2,5 horas. Por que deu horas? Porque nossa velocidade está em quilômetro por hora, ok? Então, em 2 horas e meia, esses automóveis estarão lado a lado nessa estrada, mas essa não é a questão. A questão é em qual km da estrada que vai rolar esse encontro, beleza? Agora vem comigo aí, vamos pensar, ó. Então o carro A, ele está se movimentando
com uma velocidade de 100 km a cada 1 hora, certo? Então, ele anda 100 km em 1 hora. Faça a seguinte pergunta para você mesmo. Em 2 horas e meia, quanto que ele vai andar? Vamos ver, ó. Em 2 horas e meia, ele vai andar uma distância que é igual à velocidade dele em relação à estrada vezes 2,5, ok? Isso vai dar 250 km, ok? Então, o carro percorreu 250 km, só que ele começou na posição do quilômetro 10. Então, agora ele vai estar na posição que é o 10 mais os 250, ou seja, ele vai estar na posição 260, que é exatamente a posição do encontro. Então, a posição do encontro aí, o S do A, que é igual ao S do B, é igual a 250 mais 10, que vai dar 260 km. Cara, você está louco? Que S é esse aí? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos resolver esse mesmo problema agora, só que com a ideia da função horária, beleza? Vem comigo aqui, ó. Tem gente que gosta de usar a função horária para resolver essa questão e não a velocidade relativa. Então, bora lá. Vamos escrever, então, a função horária para esse movimento. Ó. É aquela famosa equação do Sosovete, que é a equação horária para movimento uniforme. S, que é a posição final, é igual a S0, que é a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Para o automóvel A, eu tenho o seguinte. A posição inicial dele é o 10, ele começou da posição 10, e a velocidade dele é de 100 vezes t. Isso é a função horária, ok? Não precisa colocar nada no t e nada no s que está aqui. Escreveu a função horária para o móvel A. Vamos escrever a função horária para o móvel B. Ele começou na posição 60 e a velocidade dele é de 80, ok? Temos aí as duas funções. Note que no momento do encontro, a posição final do B e do A são iguais, não é? Então, se são iguais, eu posso promover uma igualdade aí, ó. SA igual a SB. E aí eu troco aí os valores. Então, 10 mais 100 vezes T é igual a 60 mais 80 vezes T. Resolvendo a expressão aí, a gente tem ó, 100 vezes T menos 80T dá 20T, certo? E 60 menos 10 dá 50. A gente chegou na mesma conta de antes lá, ó, T igual a 50 dividido por 20, certo? Tá aqui, ó, para você. 50 dividido por 20, ok? Isso dá 2,5 horas, ok? Agora, com esse tempo aí, eu posso trocar ou nessa equação aqui, que eu acho a posição em que o móvel se encontra no t igual a 2,5. Pode trocar em qualquer expressão aí que vai dar o mesmo valor. Vou trocar no A. Então, S igual a 10 mais 100 vezes 2,5. Ok? Então, 100 vezes 2,5, 250, mais 10, 260. Portanto, no quilômetro 260, os móveis estão aí, os automóveis estão lado a lado, ok? Aí você escolhe, se você quiser resolver aí o problema pela velocidade relativa, é bem interessante, a solução fica bem curtinha aí. Mas tome cuidado aí com as análises que você tem que fazer, são um pouquinho mais detalhadas, né, com relação a saber que é o deslocamento, que é a posição e tal. E ali na função horária já sai meio que automático, né? Então pode escolher o caminho que você quiser aí que está tranquilíssimo, ok? Agora para dar uma fortificada nessa solução, a questão 4, ela trabalha a mesma ideia, beleza? É o mesmo cenário, o mesmo algoritmo de resolução aí, só mudou um pouco a história, né? Temos novos personagens aí, mas o princípio é o mesmo. Então, só para fortificar, vamos ver aí, ó. Então, temos aí dois móveis de novo, ambos em movimento uniforme, e eles estão numa trajetória retilínea, conforme a foto aqui abaixo, ok? No instante t igual a 0, essa é a imagem que a gente tem. Os móveis se encontram, respectivamente, nas posições aí representadas. O móvel A está com velocidade constante de 50 metros por segundo e o B com velocidade constante de 30 metros por segundo. Então, esse cara aqui está com uma velocidade de 50 metros por segundo e o B está com uma velocidade de 30 metros por segundo. A ideia é a mesma, em qual ponto da trajetória vai rolar o encontro. Jeito rápido, velocidade relativa,
Vamos matar aí, ó, 50 menos 30, 20, certo? Distância relativa, perceba que o A está na posição 50 e o B está na posição 150. 150 menos 50 é a distância entre eles, certo? A distância entre eles é de 100 metros. Então, 100 dividido pelo tempo. É um Deus vê tudo de novo, né, rapaziada? Então, esse tempo vai dar 100 dividido por 20, 5 segundos, ok? Então, em 5 segundos eles estarão lado a lado. A questão é, que posição da trajetória em que eles vão estar lado a lado? Belezinha, vamos lá então, ó. Posso pegar o móvel B, posso pegar o móvel A para achar o deslocamento. Vou pegar aí o móvel B. Distância que o B vai percorrer é igual ao Deus vê tudo aí, hein? Distância, velocidade vezes o tempo. Então, a distância que ele vai percorrer é a velocidade dele em relação ao solo, cuidado, não é a relativa, é em relação ao solo. Então, é 30 a velocidade dele vezes o tempo. Beleza, ele percorreu 150 metros, mas ele não pediu a distância percorrida, lembra? Ele pediu o ponto do encontro. Então, olha só, o B começou na posição 150 e andou mais 150 até o encontro. Então, para eu achar a posição final aí do B, é só somar a distância que ele percorreu de 150 mais a posição na qual ele se encontrava. Então, eles vão se encontrar aí na posição 300 metros. Ah, cara, não curti resolver desse jeito. Ok, então vamos lá, escreve a função horária. Função horária para o móvel A. Posição inicial dele é o 50, ok? Velocidade dele, 50. Então, mais 50 vezes t. É o seu sorvete aí. Escreve a função horária para o B. Posição inicial do B, 150. Velocidade do B, 30 vezes t, ok? Faz a igualdade entre as funções, é a posição do encontro. Então, a posição do A tem que ser igual à posição do B. Ou seja, 50 mais 50 vezes t tem que ficar igual a 150 mais 30t, ok? 30t, ok? E aí a gente faz a troca necessária aí. Então, temos aqui 50 menos 30, isso dá 20 vezes t, igual a 150 menos 50, que vai dar 100. De novo aí, achamos o t igual a 100 dividido por 20, 100 dividido por 20, 5, ok? 5 segundos é o tempo que vai demorar para encontrar. Agora você pode trocar esse tempo ou nessa equação ou nessa, que vai dar a mesma coisa. Vou trocar no B, hein? Não, já troquei no B lá em cima, vou trocar no A. Então vai lá, ó, SA igual a 50 mais 50 vezes 5. 50 vezes 5, 250, mais 50, 300 metros. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Questão detonada, ok? Fechou? Questão detonada. Bora para a próxima aí. Bateria acabando aqui, deixa eu colocar para carregar. Bora para a próxima questão. Olha aí, questão número 5. Questão de tabelinha clássica aí, né? Vamos ver então, para escrever a função horária. Questão número 5, o móvel realiza um movimento uniforme num determinado referencial. O espaço está representado na tabela tal. Escreva a função horária. Suave, né? É movimento uniforme, então eu tenho que lembrar a equação horária do movimento uniforme, que a gente já vem usando aí, é o sorvete. Então, o que você precisa fazer quando pede para escrever a função horária? Só trocar a posição inicial e a velocidade. Vamos fazer isso daí, ó. Olhando na tabela, a posição inicial é no t igual a 0, e a posição no t igual a 0 é o 160. Portanto, o S0 aí é 160. E a velocidade? Como é que eu vou achar a velocidade? Aí você vem aqui no cantinho e calcula. Ó. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Pega os dados na tabela. Qualquer intervalo de tempo que você pegar aí, vai dar sempre o mesmo valor para a velocidade, porque o movimento é uniforme, beleza? Vou pegar o intervalo aqui para você ter uma ideia, ó, entre o 1 e o 4, ok? Poderia ser qualquer outro? Sim.
Então, no t igual a 1 ele está na posição 20 e no t igual a 4 ele está na posição 0. O que é o ΔS aqui? Ó? É a posição final, que seria o 0, menos a posição inicial, que é o 120. Isso aconteceu no intervalo de tempo entre 1 e 4. Então, 4 menos 1, ok? Isso dá 120, menos 120 dividido por 3, que vai dar menos 40 metros por segundo. Pronto, achou a velocidade, coloca lá, então, menos 40. Não precisa fazer nada com o t. Tá aí, ó. Então, essa é a função horária, beleza? S igual a 160 menos 40t. Para que serve essa função? Para você determinar a posição do móvel aí em qualquer instante que seja pedido. Nesse caso, ele pediu só para escrever a função. Mas suponha que, de repente, eu quero saber a posição do móvel no t igual a 5. Aí você vem aqui, coloca 5 no lugar do t, faz a conta, que com certeza vai dar menos 40. E assim vai. Então está aí escrita a função horária. Questão detonada. Bora para a próxima aí. Questão número 6. O que tem aí na questão número 6? Vamos ver. Então, na questão número 6, o cara está pedindo aí para a gente fazer o quê? Um caminhão tem comprimento de 15 metros. E ele precisa atravessar uma ponte que tem comprimento de 50 metros. Essa ponte está suspensa de 20 metros de altura em relação ao rio. Aí o caminhão se move com uma velocidade constante de 36 km por hora. Em quanto tempo o caminhão irá atravessar completamente a ponte? Bom, é o seguinte, a gente tem aqui alguns conflitos, é importante já identificar de começo, antes de sair resolvendo, né? O comprimento está aqui em metros, lá está quilômetro e tal, então já vamos deixar na unidade certa. Vamos passar isso daqui para metro por segundo, ok? Lembrando que para passar para metro por segundo é só dividir por 3,6. Então, 36 dividido por 3,6 dá 10 metros por segundo, ok? Belezinha? Tá aí, ó. Então agora vamos analisar o sistema aí. A gente tem um caminhão, beleza? Com 50 metros de comprimento, não, desculpe, com 15 metros de comprimento, né? E ele vai atravessar uma ponte. Essa ponte tem um comprimento de 50 metros, beleza? E a gente quer saber quanto tempo que vai demorar para atravessar completamente a ponte. Então se liga aí, ó, para atravessar completamente a ponte, esse ponto aqui do caminhão lá atrás vai ter que chegar desse lado aqui, ó, ok? Então esse ponto vai andar tudo isso daqui até chegar do outro lado, né? Quando o caminhão estiver do lado de fora aqui, ele atravessou completamente a ponte. Então quanto que esse ponto andou desde o momento em que a frente do caminhão entrou no túnel até esse ponto sair lá do outro lado? Ele andou o comprimento do próprio caminhão mais o comprimento da ponte aí, que dá 65 metros, ok? Com que velocidade esse ponto fez esse deslocamento? Com uma velocidade de 10 metros por segundo, ou seja, esse ponto andou 10 metros a cada 1 segundo. Então, para achar o tempo, aí de novo um Deus vê tudo, e aí a gente tem que o tempo fica igual à distância dividido pela velocidade, beleza? Então, 65 dividido por 10. Isso dá 6,5 segundos, beleza? Então, esse é o tempo de travessia, tranquilo, né? Questãozinha suave, detonada. Agora vamos para a questão 7 aí. O que está rolando na questão 7? Deixa eu tirar essa poluição visual daí um pouco. Então, questão 7. Um objeto realiza um movimento com aceleração escalar constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada segundo sua velocidade aumenta de 2 metros por segundo. Considerando que o objeto partiu do repouso, se ele partiu do repouso, a velocidade inicial dele era 0. Qual é o módulo de sua velocidade no instante t igual a 10 segundos? Bom, rapaziada, a resposta está basicamente no texto, né? Então, dizer que o móvel tem uma velocidade constante de 2 metros por segundo ao quadrado significa que a cada segundo, a cada 1 segundo, a velocidade aumenta de 2 unidades de metro por segundo. Em 10 segundos, então, vai aumentar 20 unidades,
certo? Como ele começou do repouso, a velocidade dele será de 20 metros por segundo, beleza? Cuidado, ó, tá? Quando a gente fala que a aceleração de um corpo é de 2 metros por segundo ao quadrado, não significa que ele anda 2 metros a cada segundo, ok? Porque a velocidade dele está mudando a cada segundo. Isso aqui está dizendo para a gente que a velocidade sofre um incremento de 2 metros por segundo a cada segundo. E não que o móvel percorre 2 metros a cada segundo, ok? De outra maneira, se você quiser usar aí a equação horária da velocidade, já que você está no movimento uniformemente variado, a gente tem lá a função que relaciona a velocidade com a aceleração e tempo. Então, a velocidade final dele vai ser igual à inicial, que era 0, mais a aceleração vezes o tempo, ok? Temos aí, então, que ele atingiu nesse instante a velocidade de 20 metros por segundo. Um outro exemplo, né? Suponha que você abandone um corpo em queda livre na superfície da Terra, num lugar aí onde a aceleração vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, significa que a cada segundo de queda, a velocidade sofre um incremento de 10 metros por segundo, ok? Então, depois de um único segundo de queda, se o corpo partiu do repouso, ele vai atingir a velocidade de 10 metros por segundo. 2 segundos depois 20, 3 segundos depois 30 e assim sucessivamente. Isso não significa que ele está percorrendo 10 metros a cada segundo, ok? Cuidado, hein? A aceleração é o agente que modifica a velocidade, beleza? Não confundam as coisas. Vamos lá, questão detonada. Questão número 8. Vamos ver o que está rolando na questão número 8 aí. Um caminhão. Opa, parece que a gente já resolveu alguma coisa parecida aí, né? Um caminhão de 25 metros está se movimentando com uma velocidade escalar constante de 25 metros por segundo. Em uma estrada retilínea, quando subitamente o motorista avista uma ponte e pisa no freio. O caminhão freia uniformemente com uma desaceleração constante. Opa, então aí é um indicativo de que a gente está numa situação de move, né? Movimento uniformemente variado aí, rapaziada. Desaceleração constante. É um movimento retardado, né? A velocidade está diminuindo à medida que o tempo passa. Movimento retardado. E aí ele sai completamente da ponte em 5 segundos, só que com uma velocidade de 15 metros por segundo. Então ele entrou com uma velocidade de 25 e saiu com uma velocidade de 15. Pergunta aí qual que é o comprimento da ponte. Ok. Parecida com aquela questão lá, só que aqui a velocidade está mudando. Cuidado, hein? Então aqui está o caminhão, beleza? Aí a gente tem a ponte e tal. E o nosso caminhão vai atravessar essa ponte aí. Esse pontinho aqui tem que chegar lá do outro lado. Só que nessa situação esse ponto está mudando de velocidade. Entrou aqui com uma velocidade de 25 e saiu lá no final da ponte com uma velocidade de 15 metros por segundo, ok? Então teve uma variação. Quanto que ele percorreu? De novo, a mesma ideia ali, ele percorreu o comprimento do próprio caminhão mais o comprimento aí da ponte, certo? Essa é a distância total percorrida nesse rolê, beleza? Cara, e a gente tem o tempo aí também, né, desse percurso. Essa travessia toda aí demorou 5 segundos. Então aqui a gente teria que apelar para as equações do movimento uniformemente variado. Tem um caminho mais curto aqui para a gente fazer. Ó. Quando temos aí um movimento uniformemente variado, a gente sabe que a velocidade média em qualquer contexto é ΔS sobre ΔT. No caso do movimento onde a aceleração é constante, a gente pode calcular a média aritmética das velocidades instantâneas, que também dá para encontrar a velocidade média. E aí, pensando nessa relação, eu posso usar esse pedacinho aqui da equação. Olha como é que vai ficar simples. O nosso ΔS aqui é a distância total percorrida, que é o comprimento do trem, do caminhão aí, que é de 25 metros, beleza? Mais o comprimento da ponte, que a gente quer descobrir. Vou falar para você aí que o comprimento da ponte mede x, por exemplo, e é o x que a gente quer descobrir. Então vamos lá. Primeiro vamos achar a distância toda percorrida aí, o ΔS, dividido pelo tempo da travessia, que foi de 5 segundos, igual
a velocidade de entrada mais a velocidade de saída. Aí. Então, a gente tem aí 25 mais 15, né? Então, 25 mais 15 dividido por 2. 25 mais 15 dá 40, né? 40 dividido por 2 dá 20. Então, o nosso ΔS sobre 5 é igual a 20. Portanto, 20 vezes 5 dá 100. Ou seja, o pontinho ali do caminhão percorreu 100 metros durante todo o rolê. Desde esse ponto até chegar lá do outro lado, ele andou 100 metros. Se o comprimento do caminhão aqui, ó, é de 25 metros, qual vai ser o comprimento da ponte? É só fazer a diferença, né? Então, o comprimento da ponte será igual à distância total que o caminhão percorreu, menos o comprimento do próprio caminhão, que é de 25 metros. Conclusão, questão detonada. Comprimento da ponte, 75 metros. Beleza? Rapaz, dá para brincar aí com a equação do vovô ateu, né? V igual a V0 mais AT. Dá para brincar aí com a equação do Torricelli, V quadrado igual a V0 quadrado mais 2asa delta. Então, olha lá, você pode brincar com essa equação, que é de movimento uniformemente variado. Você pode brincar com essa equação do Torricelli aí, V quadrado, 2A delta S, ok? E dá para brincar também com a equação do sorvetão aí, a função horária do espaço. É um caminho mais longo, mas daria para usar as equações aí, encaixar uma na outra, bonitinho, aí você resolveria o problema, ok? Por exemplo, eu conseguiria encontrar a aceleração usando essa equação aqui, ó. Tem a velocidade final, tem a inicial, tem o tempo, acharia a aceleração. Aí viria aqui no Torricelli, eu tenho a velocidade final, tenho a inicial, acabei de calcular a aceleração, acharia o deslocamento total. Aí descontaria desse deslocamento total o comprimento do caminhão e pronto, está resolvido, ok? Então tem vários caminhos para você fazer aí a ideia do movimento uniformemente variado. Eu, particularmente, gostei do caminho mais curto aqui, beleza? Mas nada impede que você tome outros caminhos aí. Bora aí, questão detonada, questão número 9. É dado o gráfico da velocidade escalar de um móvel, tá aí, ó, velocidade, em função do tempo, ok? Determine o deslocamento do móvel nos primeiros 4 segundos. Rapaziada, se liga, ó, fica a dica, tatuagem na alma aí. Toda vez que tiver um gráfico que relaciona a velocidade e o tempo, a área da figura que aparecer aqui, ó, entre a reta, beleza? E o eixo horizontal vai dar pra gente o deslocamento. Então, nesse caso, eu tenho uma figura de um triângulo aí. Basta calcular a figura, a área dessa figura, que você tem o deslocamento. Pode ser que apareça um trapézio, pode ser que apareça um quadrado, um retângulo, enfim. Se tiver o gráfico ali que relaciona velocidade, em cuidado, com o tempo, o deslocamento, o ΔS, é numericamente igual à área da figura que aparecer no gráfico, beleza? Então ele pediu o deslocamento aí, bora lá, vamos calcular esse deslocamento. Ó. ΔS é igual a base aqui, que mede 4, vezes a altura que mede 16, dividido por 2. Isso dá 32 metros. Portanto, nosso móvel aí se deslocou 32 metros nesse tempo. Erro comum, o cara vinha aqui multiplicar o 16 pelo 4. Cara, ele só atingiu a velocidade de 16 no t igual a 4. Antes disso, a velocidade dele era menor que isso. Então, eu não posso fazer 16 vezes 4, porque ele não percorreu 16 vezes 4 de distância aí. É só no momento t igual a 4 que ele atingiu a velocidade de 16, percebe? Então eu tenho que pensar no conjunto todo. A velocidade foi aumentando, 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 aumentando até atingir o valor de 16. A distância total percorrida seria então a área dessa figura aí. Ah, tem outro caminho para fazer isso? Tem, ó, quer ver? Você pode usar a mesma ideia que foi usada aqui em cima, com a ideia da velocidade média. Você vai perceber que vai dar a mesma coisa aí. Ó. Então vamos lá, ó. ΔS que eu quero saber, dividido pelo tempo que foi de 4, é igual à velocidade instantânea de 16, mais a velocidade instantânea do começo, que era 0, dividido por 2. Olha aí, ó, 16 por 2 vezes 4, de novo, dá os seus 32
2 metros. Beleza? É isso, rapaziada. Questão detonada. Bora para a última questão agora, que trata da ideia aí do movimento circular uniforme. Para fechar o rolê aí e você finalizar sua revisãozinha aí para avaliação. Então vamos lá. Um ponto material descreve uma circunferência horizontal com velocidade constante em módulo, em valor, ok? Absoluto. Estou preocupado com direção, sentido, nada. Valor. O raio da circunferência é de 60 centímetros e esse ponto material dá 5 voltas a cada 1 minuto. Ele quer que calcule, no item A frequência, né? A frequência aí em hertz. Beleza, então vamos lá, item A. Frequência é o número de voltas dividido pelo intervalo de tempo. Cara, hertz é voltas, é número de voltas por segundo, né? Então eu preciso deixar o tempo aqui em segundos. Ele deu o tempo em minutos, vou passar para segundo. 1 minuto tem 60 segundos, ok? Então ele deu 5 voltas a cada 60 segundos, beleza? Essa é a ideia. Dá para dar uma melhorada nisso, né? Dividindo aí por 5, 1/12. Então, 1/12 de hertz, ou seja, uma volta a cada 12 segundos. Então, uma única volta demorou 12 segundos. Essa é a ideia da frequência aí. Uma volta a cada 12 segundos. Firmeza? Pode ser que apareça também em RPM, né? O que é RPM? RPM é rotação por minuto. Hertz é rotação por segundo, ok? Então, se eu quero passar de rotação por minuto para rotação por segundo, eu divido por 60. É o caso aí que a gente está querendo, né? Rotação por segundo. Letra B. Qual é a velocidade angular em radiano por segundo? Então, basta lembrar aí que a velocidade angular pode ser obtida por meio da variação do ângulo, pelo tempo. Pensando aí no movimento circular uniforme, a variação angular pode ser uma volta completa que mede 2π, e o intervalo de tempo aqui fica conhecido como período, ok? Mas o inverso do período é a frequência, então eu posso também fazer 2π vezes a frequência, ok? Aí eu acho a velocidade angular, e é por aí que a gente vai, uma vez que a gente tem a frequência. Então, ômega, que é a velocidade angular, vai ser 2π vezes a frequência que a gente acabou de achar ali em cima, 1/12, ok? Então, isso daqui dá π dividido por 6 radianos por segundo, ok? Então, essa é a velocidade angular desse ponto material, π sobre 6 radiano por segundo, ok? E para finalizar o nosso bate-papo aqui, vamos para a velocidade linear. A velocidade linear angular, a velocidade linear, tangencial ou escalar é a mesma coisa, tá? Então, tangencial, linear ou escalar é ΔS sobre ΔT. Então, se a gente pensar no rolê da circunferência, o nosso ΔS seria... vamos fazer um desenho aqui só para você visualizar. Se você pegar uma circunferência, quase uma circunferência, né? Então, se você pegar só um comprimento do arco aqui, por exemplo, ó, um pedacinho dele, e essa circunferência tiver um raio R, esse ΔS que está aqui, em relação a esse ângulo aqui, ó, nada mais é, lá da matemática, lembra? O comprimento do arco seria o raio vezes o ângulo medido em radianos, ok? Então, o nosso ΔS poderia ser trocado aqui, ó, pelo raio vezes o ângulo em radiano dividido pelo tempo aí. Só que esse cara aqui, ó, o ângulo dividido pelo tempo, é a velocidade angular. Então, eu posso dizer também que a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio, beleza? Eu achei a velocidade angular ali, que é π dividido por 6, ok? Π dividido por 6. E o raio vale, quantos centímetros aí? 60 centímetros, beleza? Vezes 60. Então, 60 dividido por 6 dá 10. 60 dividido por 6, 10. Opa, a bateria aqui tá miando aqui, hein? Probleminha de bateria, rapaziada. Então,
60 dividido por 6 dá 10. Temos aí, ó, 10π, ok? Centímetro, porque o raio está em centímetro por segundo. Tá aí, ó, 10π centímetros por segundo é a nossa velocidade linear, tangencial ou escalar. Fechou? Então é isso aí, rapaziada. Valeu, bons estudos para vocês, boa revisão. Até o nosso próximo encontro aqui no canal Trivium Pi. Valeu!